E aí, gente, bem-vindo à aula de hoje. Eu recebi uns feedbacks engraçados em relação ao vídeo de ontem. Eu não sei se a pessoa vai ficar chateada, né, por ter respondido. Mas, assim, a minha ideia era trazer para vocês a importância, né, da gente estar seguindo o método, tá? E associando a isso a parte de autoconhecimento. Claro que não tem como fazer num vídeo de 17 minutos uma reflexão muito profunda, mas a gente precisa ter um primeiro alinhamento. Esse primeiro alinhamento é importante. Caso tenha alguém com essa necessidade, manda uma mensagem diretamente para mim, que a gente pode fazer até uma chamada de vídeo e fazer uma reflexão um pouco mais profunda, que eu tenho um método um pouco mais, vamos dizer assim, mais efetivo. Mas para começo de conversa, é bem interessante. É bem interessante começar de situação e objetivos. E deixa esse exercício pronto, que a gente vai trabalhar nele em seguida, tá? Hoje, para fechar a parte de autoconhecimento, o primeiro A da metodologia, eu queria falar um pouco sobre os nossos papéis, né? Que tipo de papéis? Todos nós exercemos vários papéis durante a nossa vida. Eu não gosto muito de que quando as pessoas falam muito de que a gente tem vida profissional e vida pessoal. Eu até uso isso como um exemplo porque é tão batido, que as pessoas falam assim, eu gosto de equilíbrio e vida pessoal e profissional. Tá, eu concordo porque eu entendo o que a pessoa está querendo dizer. Mas eu gosto de esclarecer que, na verdade, nós só temos uma vida. Então, a nossa vida, não existe a nossa vida pessoal e profissional separada. Imagina que você está com um filho doente e você vai trabalhar. Você pode ser a pessoa mais profissional do mundo, mas sua cabeça vai estar lá. Imagina o contrário. Você está com uma super reunião, algo muito importante, que vai ser feito amanhã de manhã. Você está dependendo de toda a sua equipe para finalizar aqueles detalhes. Tem números que não estão batendo, tem algo que não está fechando ainda. E você vai para casa para você se reunir com sua família. Você vai estar lá, mas a sua cabeça vai estar longe. Então, o que a gente pode fazer para a gente poder sofrer menos com isso? Porque no fundo, a gente não tem somente vida profissional, vida pessoal. Nós temos vários papéis. E eu queria, nesse momento, que o exercício de hoje é uma reflexão e um levantamento sobre papéis. Então, hoje também vai precisar de papel e caneta, tá? Para a gente poder fazer isso de uma forma bem legal. Quem quiser usar, por exemplo, uma planilha de Excel para facilitar as contas, depois até dá para fazer. Quando eu faço pessoalmente, eu normalmente uso um computador com Excel, porque fica mais fácil a gente fazer. Mas para reflexão, dá para fazer no papel tranquilo. Então, eu queria que a gente começasse. A gente geralmente pensa. Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Se eu te perguntar para você quais são as três coisas mais importantes da sua vida, eu queria que você listasse, né? Tá? Você queria, ou você pensasse, quais são as três coisas mais importantes da sua vida. Então, a partir daí, a gente vai refletir um pouco sobre se você fez aquele primeiro exercício que eu passei de levantamento do tempo, ou pelo menos a reflexão, lembra? Ali normalmente eu peço que as pessoas preencham a folha toda e me apresentem. Aí se você fez aquele treinamento, pelo menos a reflexão, e você prestou atenção no seu dia, durante o dia todo, eu queria que você começasse a tentar ver durante o dia que tipo de papéis você exerceu. Por exemplo, eu vou falar um pouco para mim. Quais são os meus principais papéis? Eu tenho o meu papel de pai, então eu tenho um filho de 7 anos. Então toda vez que eu tenho qualquer tipo de atividade que eu me relaciono com meu filho, eu estou exercendo meu papel de pai. Então eu tenho que levar ele na escola, eu tenho que fazer a tarefa com ele, eu tenho brincadeiras para fazer com ele. Às vezes eu estou preparando alguma coisa para meu filho. Então sempre que eu estou exercendo o meu papel de pai, tá? Eu estou gastando tempo com meu filho, estou
usando o meu tempo com meu filho, eu estou usando o meu papel de pai. E são os papéis mais importantes que eu tenho na minha vida. Eu tenho meu papel como profissional, eu tenho meu papel, né? Eu sou empregado, trabalho numa empresa, então eu todo o tempo dedicado à empresa, aos projetos, ao horário que eu fico trabalhando na empresa, sempre que eu estou dedicado a algo na empresa, eu estou exercendo meu papel de empregado, então eu estou lá dentro. Agora eu estou aqui gravando aula para vocês, agora de manhã, então eu considero esse é o meu lado consultor. Então aqui eu estou no meu papel consultor, quando eu marco reuniões de consultoria, quando eu estou preparando material, quando eu estou preparando artigos, isso tudo está no meu papel de consultor. Então eu tenho minha esposa, então eu tenho meu papel de marido, eu tenho atividades onde eu vou exercer meu papel de marido com ela. E daí muito mais. Vamos dizer que você tem um emprego, você dê aula, então você tem um papel de professor, então um horário você vai ser professor. Tem gente que faz trabalho voluntário, então tem um horário onde é voluntário, tem gente que é missionário, tem gente que está tendo aula de pós-graduação ou está na faculdade, ou então você tem um papel de aluno também. Então é interessante entender e listar. O primeiro passo vai ser você listar todos os papéis que você executa na sua vida. E eu queria que você fizesse no papel. E se você quiser, dá uma pausa agora. Eu também vou escrever aqui. E você dá uma pausa agora sobre quais são os seus papéis. Vamos lá. Vamos dizer que você listou os seus papéis. Se você já terminou de listar todos, eu queria fazer uma pergunta e você olhar. Depois que você listou todos os papéis que você executa, uma das sessões de consultoria que eu fiz, a pessoa colocou que tinha o papel, por exemplo, de familiar, né? Por exemplo, porque você, como eu coloquei aqui pai, mãe e filho, quer dizer, você faz parte de uma família. Então, às vezes o quanto tempo você dedica a estar junto com seus pais ou com seus irmãos. Então, coloquei aqui membro do clube, vai que você faz parte de um certo clube, você tem uma reunião semanal, então você se dedica a esse papel e normalmente quando você está fazendo algo que mistura os dois papéis, eu pergunto qual é a presença maior, porque muita gente fala assim, eu passo muito tempo com minha esposa. Isso foi um trabalho que eu fiz dentro de uma das consultorias, que foi muito pesado, onde eu passo muito tempo com minha esposa. Então vamos lá. Então vamos entender, tempo somente com a esposa. Não estou falando o tempo que você está junto com a esposa, que você está, se você vai deixar o filho na escola, a esposa está do lado, você não está com ela. Não é um tempo que você está com a esposa. Você passa 8 horas dormindo, mas você está do lado da sua esposa. Você não está 8 horas do lado dela. Então, quanto tempo você está conversando com ela? Quanto você está presente com ela? Na verdade, às vezes muito pouco. Então, o que eu estou querendo aqui é que você entenda que às vezes o membro do clube não, mas quando eu vou pro clube eu vou com minha família pro clube. Mas chega lá, você vai ficar conversando com o pessoal do clube, você tem aquele compromisso. Então, isso é um exemplo. Então, eu queria que você revisasse agora todos os papéis que você colocou na sua lista. Pode ser que você trabalhe na igreja, pode ser que você faça uma visita voluntária a algum centro, pode ser que você realmente tenha um grupo específico de amigos que você se reúne toda semana, sabe? O pessoal do vôlei, o pessoal do tênis, o pessoal do futebol. Então, às vezes, esse é um compromisso que você tem e isso é outro papel que você executa. O
que eu queria agora é que você listasse ao longo de cada papel quantas horas por semana você dedica a esse papel. Por semana. Então, se você... em quanto tempo você se dedica ao teu papel de pai, de mãe, por semana ao seu filho? Quantas horas por dia você fica, multiplica isso por 7 e você coloca aqui o resultado do quanto tempo por semana você dedica a cada papel desse. Então, se você visita seus pais somente uma vez por semana e você passa 2 horas lá na casa dele, você tem 2 horas por semana no teu papel filho, dedicado a isso. Se você é empresário, então quantas horas você executa a sua função de empresário por semana? Você vai somar todas as horas que você está diretamente ligado à função de empresário. Se você é empregado, eu coloco que nem sempre, quando você é empregado, o tempo que você dedica à empresa é o tempo de 8 às 12, de 14 às 18. O que eu penso assim? Imagina que se você vai trabalhar e na hora que você entrou no carro, você já pega o celular, já começa a resolver problemas, aquele já é o tempo que você está dedicado à empresa. Então, agora, dá uma pausa no vídeo e escreve o tempo que você dedica por semana a cada papel desse, ok? Pausa o vídeo e termina aí. Entendeu? Se você preencheu, você já levou um primeiro choque, que eu queria saber, sinceramente, se aquela primeira reflexão que a gente fez do que era mais importante na sua vida está refletida aqui no tempo que você dedica. Você tem que olhar onde você está dedicando mais tempo na sua vida e o quanto isso está na tua escala de importância. Então, e esse é o primeiro passo de entender que talvez exista alguns ajustes para serem feitos aí. E uma pergunta que eu não fiz propositalmente e eu queria saber se você fez. Dentre os seus papéis, você colocou o seu papel como eu, como pessoa, como indivíduo? Você colocou quantas horas você dedica a você mesmo, ao seu crescimento, à sua saúde, ao seu desenvolvimento, ao seu bem-estar? Quanto tempo você tem para você? Então, se você não colocou, se você colocou, parabéns, você já tem um ponto a mais, mas normalmente as pessoas não se preocupam em se colocar. Então, se você não colocou, coloque aí o teu papel eu. E escreve quantas horas por semana você dedica somente a você. Somente a você. Não é assim, mas para mim eu vou tomar uma cervejinha com meus amigos. Tá, você pode ser um tempo só para você, se você não colocou aqui que o seu papel como amigo, dedicação, tem esse nível de importância, se isso realmente só vale, só funciona para você, coloca para você. Mas normalmente esse tempo para você é algo que você faz só para você. Se você quer assistir um Netflix, se você quer ler um livro, se você quer ir para academia, se você quer se cuidar, você tem um hobby, né? Você gosta de montar modelos, isso é o tempo que você faz para você. Então é interessante que você coloque o tempo que você gasta por semana só para você. E depois que você colocar o tempo que você coloca para você, eu queria que você somasse todas as horas aqui. E você vai dividir elas pelo tempo que você tem na semana. E aí é a última pegadinha, que aqui é o tempo que você dedica todas as horas. Eu não sei se você colocou. Normalmente as pessoas não se lembram, mas eu costumo lembrar que depois que você coloca todos os seus papéis, tem algo que consome horas aqui,
que normalmente a gente desvaloriza e a gente precisa começar a se tocar que, além de todos os papéis que você executa, existe o papel do sono. Quantas horas você dorme por dia? Multiplica isso ao longo da semana e aí você vai colocar aqui também e você vai fazer a conta. Você vai fazer a conta de quantas horas você faz aqui. Então vamos dizer que cada número que você tiver aqui, certo? Você vai somar e o total vai ter que bater 168. 168 é o número de horas que você tem na sua semana. Se não der 68, normalmente quando a gente faz isso aqui, o erro dá por causa do sono, né? As pessoas imaginam que dormem 8 horas por noite e normalmente quando você soma isso aqui tudo não dá. Muitas vezes a gente quando faz essa conta, né, a gente extrapola e passa um pouco dela e fica sobrando, né, faltando horas para ir. Então, quando a gente fizer essa conta aqui, esse trabalho de papéis, e aí a questão do Excel que eu falei, é que se você quiser fazer uma coisa bem bacana, né, quando eu faço isso, a gente faz um relatóriozinho no Excel, é você pegar cada deixa eu pegar aqui umas 3 coisas aqui para mostrar para vocês, que fica bem bacana. Quando a gente faz isso aqui, você vai no Excel, monta isso aqui no Excel, digita os seus papéis, digita as horas que você tem todo dia e manda gerar um gráfico de pizza, porque aí você vê exatamente, né, quanto tempo você dedica a cada papel e o quanto isso às vezes quantas vezes isso é chocante quando a gente percebe que normalmente, na maioria dos casos, a gente não está compatibilizando o tempo que a gente dedica a cada papel dentro da nossa semana ao nosso nível de importância. E aí disse, tudo bem, Alexandre, você agora só falou coisa ruim, você só me deixou preocupado e eu não sei como é que eu faço isso. Eu realmente preciso dedicar mais tempo para minha família, para mim, tá? Eu vou dizer exatamente o que você precisa fazer para começar a mudar. Primeiro passo, isso aqui a gente está na fase de diagnóstico. Lembra, isso aqui é uma metodologia de consultoria. Tá? Quando a gente fala em consultoria, a gente faz alguns trabalhos, algumas ferramentas para apontar onde a gente precisa melhorar. E a partir daí vai ter o nosso plano de ação como projeto do que a gente precisa fazer para melhorar. Isso aqui é para você ter a consciência. Até agora a gente fez 4 exercícios de ter consciência, tá? Primeiro eu perceber como eu uso as horas do meu dia, perceber como eu ao longo do dia estou consumindo as minhas horas. Esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício foi um exercício de reflexão, em relação a como eu me sinto em relação à situação agora. Veja, tudo isso vem de trazer a situação agora. É a fotografia do que a gente está fazendo. Quando a gente faz um exercício de apontamento do que precisa ser feito, aqui a gente está fazendo uma fotografia. Isso aqui talvez seja um dos exercícios mais importantes desse diagnóstico. E ao perceber, você já tem que colocar na cabeça que alguma coisa precisa ser feita. Pode ser que o seu gráfico, você olhe e você fique satisfeito com ele, você fique feliz. Se for assim, ótimo, a gente vai trabalhar em cima desse seu gráfico feliz. Pode ser que você tenha olhado o seu gráfico e não tenha ficado satisfeito com o tempo que você dedica às coisas que você julga importante. Então, esse vai ser o ponto onde a gente vai trabalhar e o que a gente vai fazer para que esse ponto ele suba. A nossa meta é
enquadrar o tempo que você gasta aqui dentro dos seus papéis em relação ao teu nível de importância, tá? Se você quiser, manda uma mensagem para mim, a gente faz isso aqui pessoalmente, individualmente com você. Bacana, isso aqui é um exercício bem legal de fazer. Depois que você fizer isso aqui, a gente vai fazer um plano de ação e agora sim, a gente vai entrar na fase de planejamento, onde a gente vai conseguir, o nosso principal foco é trabalhar esses tempos aqui em relação à sua folha de objetivos, para que você tenha uma percepção se está usando o tempo da melhor forma. Então essa foi a aula de hoje. Então, admiro bastante que você esteja assistindo até agora aqui. E se você está realmente curtindo esse conteúdo, compartilhe ele com quem está precisando. Agora, nessa fase de quarentena, o que eu percebi mais é que gente que estava com isso aqui bem equalizado teve que colocar, porque teve papéis aqui que precisavam ser incluídos que não tinha na rotina dele normal. Ok? Então imagina que isso aqui acabou com tudo. Tá? É importante que agora o nosso foco vai ser mexer nisso aqui. O nosso plano de ação, o nosso planejamento vai olhar para isso aqui. Então, guarda a primeira folhinha que a gente fez no outro vídeo, guarda essa folhinha aqui do que você anotou os seus papéis e a gente vai usar ela, as duas, como subsídio para a fase de planejamento que eu vou fazer na próxima aula. Ok? Brigadão e até o próximo vídeo.